Estamos de volta aqui com o nosso Valença Podcast, uma presença, assim, eu não tenho muito como dizer doutor Alexandre, porque a gente já trabalhou junto. Fique à vontade, meu amigo. E tenho o prazer de acompanhar nas redes sociais, cozinha excepcionalmente bem, fã de Star Wars, então assim, ó, uma conversa aqui que se deixar vai virar igual podcast milionário, que a gente vai conversar 5 horas aqui. Amém. Sobre vários assuntos e Dr. Alexandre Aguiar Maia, presidente da Comissão de Gestão Jurídica da OAB do Ceará, pessoa talvez que capitaneou esse evento, que num lugar especialíssimo, que eu acho que rima muito com o momento da advocacia, da questão da advocacia, do advogado empresa, do escritório empresa, e dialoga bastante, eu acho, com os anseios do que a gente está vivendo hoje. Então, primeiramente, eu queria parabenizar pelo evento, por ter a oportunidade de estar aqui, com esse espaço, a gente falando. E, para começar, eu queria perguntar o que esse evento representa. Primeiro Congresso de Gestão Jurídica do Nordeste. Um tema muito bem pautado, extremamente enveredado, que é uma coisa que a gente todo dia está conversando, dialogando, falando, mas ninguém nunca... Poxa, vamos parar aqui um pouquinho e vamos tentar entender o que a turma está fazendo e o que a gente pode aprender. Então, eu queria ouvir do amigo esse primeiro passo aí, sobre esse evento tão especial que a gente está tendo a oportunidade de acompanhar. Maravilha, obrigado. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar pela ideia brilhante de fazer esse podcast, tá? E acho que tem tudo a ver com o evento que nós estamos fazendo hoje, porque da mesma forma que vocês estão sendo pioneiros, nós também. Esse primeiro evento, a ideia lá atrás, quando a gente pensou, um ano atrás, a comissão estava começando, no começo do seu trabalho, a ideia era, a gente precisa fomentar a gestão jurídica no estado do Ceará e no Nordeste. Como você sabe, eu passei muito tempo naquele eixo São Paulo, ali na ponte aérea Fortaleza-São Paulo, e eu tive a oportunidade de aprender muito e de beber na fonte, tá? E de ver, como consequência disso, de ver como nós aqui no Nordeste ainda estamos um pouco deslocados dessas discussões. Claro, já tem escritórios, já tem profissionais, já tem departamentos jurídicos que estão fazendo esse movimento, mas ainda é muito embrionário. Tá? Então, a ideia, quando o presidente Erinaldo me convidou para assumir a comissão de gestão, foi, eu preciso fomentar, nós, comissão, precisamos fomentar a gestão jurídica aqui no Ceará, e por que não no Nordeste? Quando eu fui conversar com a doutora Cristiane Leitão sobre a ideia de fazer o congresso, eu disse, doutora, eu sou um cara ambicioso no bom sentido da palavra, porque eu gosto de pensar grande, eu não gosto de pensar pequeno. Tá? Então, eu quero trazer de São Paulo as pessoas que a gente vai lá para ouvir. Eu quero trazer essas pessoas para virem aqui falar sobre gestão para quem é do Nordeste. Então, daí surgiu a ideia de fazer o congresso, daí surgiu a ideia de fazer não só ele do Ceará, mas do Nordeste. Tá? E para nossa surpresa, ontem várias pessoas me abordaram aqui, gente do Amazonas, gente do Acre, de outros estados, tá? Não só do Nordeste. E isso para mim foi motivo de muita felicidade. E mostra que a decisão do nosso sonho pensado lá um ano atrás como comissão estava exatamente no caminho certo. Ou seja, as pessoas aqui têm ansiedade desse assunto, têm necessidade de entender mais sobre o assunto e querem participar, querem ouvir, querem entender, querem aprender. Então, esse primeiro congresso é um marco pelo fato da gente ter deslocado a discussão para cá, para o Ceará, tá certo? Os palestrantes vieram com muita felicidade, então foi algo muito bacana também. Isso é verdade. Tá? A gente tem visto aí o feedback dos palestrantes tem sido, caramba, por que não fizeram isso antes? Porque eu conversei isso com o Sérgio Fadel. Cara, talvez... Por que a gente nunca fez isso antes? A gente pensa isso todos os dias, a gente fala sobre isso todos os dias, mas por que a gente não fez isso antes, né? Exato. Eu acho que talvez a gente não tenha feito, como eu disse, por ainda faltar um pouco dessa cultura de gestão jurídica, pelo fato de nós, advogados, saímos da faculdade sem essa noção, porque a gente não tem mesmo, tá? E eu acho que também
pelo corre-corre normal da vida, sim, com tá? certeza. Mas a gente precisava dar esse pontapé inicial. E, caramba, meu amigo, espetacular, auditório lotado, inscrições esgotadas, pessoas pedindo por inscrições depois das inscrições esgotadas, só reforça o que eu falei há pouco. As pessoas têm fome do assunto aqui. Então, foi muito bom ter iniciado esse processo. Eu espero que venham outras rodadas de discussões, seminários, outros congressos, outras pessoas abraçando a ideia, para que a gente possa, cada dia, aumentar as discussões e aprender mais. Não, eu acho que tem uma coisa. Quando a gente tá tava falando desse corre-corre aqui, às vezes a gente não tem nem tempo de... Ontem eu tava comentando, quando eu tava voltando pra casa e fazendo stories, brincando um pouco com essa ideia de ser podcasteiro, de ser blogueiro aqui nesse momento. E achei muito legal de ter revisto várias pessoas que trabalham jurídicos internos, que trabalham nos escritórios, gente que eu compartilhei salas, compartilhei as dores da advocacia, que estudaram comigo. E todo mundo estava sempre falando sobre a mesma coisa, a necessidade de entender um pouco mais desse tema, porque a gente está sendo, enquanto escritório, enquanto advogado, mais exigido sobre isso. E aqui a gente falou de gestão jurídica, propriamente dita, enquanto departamento jurídico, que eu preciso ter controladoria, cultura de escritório, plano, tecnologia. Seu discurso mesmo ontem, eu acho que você fez uma historicidade de vários assuntos sobre o que isso remonta, o momento que a gente está passando e principalmente o momento em que os nossos clientes estão passando e o que eles estão nos exigindo. Então talvez a ideia desse congresso, a ideia desse bate-papo e a ideia desse encontro aqui na FIEC passa muito por isso. E eu conversei com o Gustavo Rocha hoje sobre tecnologia. E uma coisa que eu perguntei para ele foi o que você está enxergando para os próximos 5 anos de tecnologia. E ele falou o que ele achava, a gente bateu bola sobre, entender o que era, nunca a advocacia vai virar um eu robô, vai virar um Minority Report, não vai ser mais, talvez, Flintstones, como o Jetsons, como o Sérgio colocou para mim também. Mas vem acho que cada vez mais essas evoluções serão em menor espaço de tempo. Sim. Então eu te pergunto, o que o amigo expecta daqui para frente? Eu não vou botar 10 anos, vou botar daqui 5 anos em termos de gestão jurídica. Qual a tua ideia disso? Eu acho que o Congresso deu muito essa ideia de trazer aqui um conhecimento a mais para, como você mesmo colocou, as pessoas estavam sedentas, a gente precisa disso como forma de atualização, mas o que o amigo expecta daqui para frente, nesses próximos passos em termos de gestão? Eu acho que você é uma das maiores referências no estado e no Nordeste de entender isso por ter bebido na fonte durante tanto tempo. Sem querer chamar de velho, mas jamais, pelo amor de Deus. Mas experiência que bebeu na fonte durante tanto tempo nas maiores companhias do mundo. Então, o que o amigo expecta disso? Às vezes eu tenho muito cuidado para falar certas coisas, tá? Mas eu enxergo uma advocacia nos próximos 10 anos completamente diferente da advocacia que nós conhecemos. E não foi combinado, mas o Dr. Carlos Prado hoje, quando ele terminou a fala dele pela manhã, ele disse exatamente isso. Os advogados precisam pensar fora da caixa, se reinventar, porque talvez, em 10 anos, a gente não precise de advogados. O que ele quis dizer não é que a profissão vai acabar. Não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que com a tecnologia que nós temos hoje, com inteligência artificial, robotização, sistemas e N ferramentas, tá? Vai fazer com que cada vez mais as pessoas comuns e as empresas, elas primeiro busquem outras fontes antes de perguntar para o advogado. ChatGPT. Pode ser. É interessante, você já deve ter vivenciado isso. A gente vai para uma festa de aniversário qualquer, família, às vezes, de amigos, e aí senta aquela pessoa do teu lado e diz assim: você é advogado, né? Eu posso lhe fazer uma pergunta? É porque eu tô com um problema assim, assado. O que você pode me dar aí de orientação inicial? Você já viveu isso, eu tenho certeza. Eu achei que foi até bondade do amigo de falar de festa de aniversário. Às vezes eu tô no Uber. E aí você faz o quê? Não, eu sou advogado. Porque eu tenho um problema. Pronto. O rapaz do Uber faz do transporte aplicativo, faz a pergunta pra mim. Daqui a 10 anos não vai ser assim. Daqui a 10 anos, quando alguém procurar um advogado,
ele já vai ter consultado o chat GPT ou o chat qualquer que existir daqui a 10 anos, porque é bem provável também que daqui a 10 anos o chat GPT já tenha sido superado por outra coisa. Tecnologia é velocidade impressionante. Sim. Né? Mas o fato é que hoje, e isso não é um movimento de hoje, isso é um movimento que começou alguns anos atrás. Começou primeiro na medicina. A pessoa chega no médico e diz assim, doutor, eu tô com esse sintoma aqui, eu entrei no Google, pesquisei isso, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu tô com uma doença incurável. Aí o médico olha e diz, não, cara, peraí, não é assim. Vamos analisar, vamos examinar você, vou pedir uns exames e tudo. E nem é aquilo que você imaginou. Por quê? Porque você não sabe interpretar aquilo que, no caso, o Google entregou para aquela pessoa. Tá? Só que essa tecnologia está avançando absurdamente. O chat GPT hoje, que é o que nós temos, tá certo? Ele já te entrega com requinte. Isso já mudou. A pessoa pode entrar no Google hoje e fazer uma consulta jurídica para o Google? Pode. Ele vai encontrar lá uma série de sites que falam sobre aquele assunto. E ele vai ter que ler para poder tentar entender alguma coisa. O chat GPT já entrega mais mastigado. Então, em um ano, a gente pode voltar a ter essa conversa e eu vou lhe perguntar, alguém já chegou para ti com alguma solução do chat GPT? É bem provável que você diga, já. Então, daqui a 10 anos, a advocacia vai ser completamente diferente. E a gente precisa entender esse movimento agora. A advocacia não vai acabar, mas ela vai se transformar. Ela vai passar por esse processo de evolução, vamos chamar assim, certo? E aquelas pessoas que não entenderem que precisam evoluir, elas vão ficar para trás. E isso é normal. E foi assim com N negócios que já aconteceram no passado. A máquina fotográfica de filme foi substituída pela câmera digital que hoje está no nosso celular. E tem N outros negócios. A máquina de escrever foi substituída pelo computador e hoje, novamente, está no celular. Então, as locadoras de vídeo foram substituídas pelo serviço de streaming. Exatamente. Né? Fábrica de velas pela lâmpada. A lâmpada, exato. Então, assim, a advocacia vai ser substituída? Não, ela vai se adaptar. Tá? E quem der esse passo vai chegar lá na frente mais preparado. Isso passa necessariamente pela gestão. A gestão jurídica, ela abre uma gama de conhecimentos adicionais à advocacia que hoje permitem fazer negócios. Imagina daqui a 10 anos. Imagina daqui a 10 anos. Eu sou suspeito para falar do Alexandre porque tive a oportunidade quando voltei de São Paulo e começando lá no Valença, ainda aprendendo a ser advogado e aprendendo a ser sócio ao mesmo tempo. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto durante vários projetos e então tem um carinho muito especial por você. Faço questão de dizer isso aqui agora porque aprendi muito, a gente trabalhou junto durante um bom tempo. Sim. Então queria agradecer, fico muito emocionado em poder estar aqui falando, inaugurando esse podcast, inaugurando aqui esse momento tão legal que a gente estava comentando ali no off. Sim. Então, muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. De novo, parabéns pelo evento, parabéns pela estrutura, por ter trazido tanta gente boa para falar de tanto tema legal. E pode ter certeza que no próximo ano a gente vai estar aqui de volta. Bacana. Tá, e eu quero lhe dar os parabéns, meu amigo, porque você parece que nasceu para isso. Eu já falei que eu vou me aposentar, eu vou me aposentar na advocacia e vou fazer podcast. Desejo um extremo sucesso para você, mas faça podcast para advocacia. Eu vou fazer isso, pode deixar. Tá bom, e nós estamos aqui, conte comigo também. Obrigado, viu? Abraço grande. Tchau. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Pô, é fácil demais assim.